Fala, galerinha do oitavo ano A e oitavo ano B do Colégio Estadual André Gaudio, em Corumbá de Goiás. Nessa aula de hoje, eu vou ensinar vocês a resolver um sistema de equação do primeiro grau pelo método da substituição. E aí eu vou explicar também o que é esse sistema de equações. Essa é a lista de atividades que vocês farão nessa semana. Então, são 5 atividades. E a número 5, eu já até deixei as respostas aqui, ó, para que quando você fizer, você possa já conferir para ver se acertou e, de repente, se estiver errado, você tenta de novo, tenta mais uma vez para poder acertar. Então, são 5 atividades muito simples, muito fáceis, e termina nessa número 5 aqui, que são 6 sistemas de equações aí, para que você possa praticar e ficar craque nesse nosso novo conteúdo aí de matemática. Olha só, o que é um sistema de equações? Primeiro, vamos lembrar que nós estávamos estudando a equação do primeiro grau com uma incógnita, não era verdade? E nós praticamos como resolver uma equação dessa, que só tinha uma letra, só tinha um valor desconhecido. Então, por exemplo, essa equação simples, daquele nível 1, x mais 1 igual a 11, quer dizer, qual é o número que somado com 1 dá 11? Olha, esse número é o 10, não é? 10 mais 1, que é 11. Então, em uma equação do primeiro grau com uma incógnita, com uma letra só, apenas com um valor desconhecido, a gente conseguia resolver com uma equação apenas, porque só tinha um resultado, que era o resultado da letra. Então, aqui a gente poderia fazer x igual a 11 menos 1, lembra? E chegar à conclusão de que o valor de x aqui é 10. E pronto, a gente encontrou um resultado apenas e acabou. A gente tinha uma equação e resolvia ela, quando era com uma letra apenas. Agora, imagine uma situação em que a gente tenha uma equação do primeiro grau também, mas ao invés de uma, que tenha duas incógnitas, ou seja, dois valores desconhecidos, duas letras. Por exemplo, aqui x e y. Você consegue pensar em dois números que somados dá 11? Bom, tem muitos, tem infinitos números que somados dá 11. Eu vou listar aqui só alguns. Então, olha só. Dois números que somados dá 11. Eu posso colocar o 10 e o 1. 10 mais 1 dá 11, certo? Então, o x pode ser 10 e o y pode ser 1. Mas existe só essa solução? Não. Olha só, eu posso dizer que o x vale 9 e o y vale 2. E 9 mais 2 também é 11. Então, agora o x vale 9 e o y vale 2. Ah, mas espera aí, então, o x vale 10 ou o x vale 9? E o y vale 1 ou o y vale 2? Então, poderia escrever aqui inúmeras outras. 8 mais 3 dá 11. E como a gente conhece os números inteiros, que são aqueles positivos e negativos, então tem infinitas possibilidades que eu posso escrever aqui de dois números que somados o resultado vai dar sempre 11. Então, quando eu tenho apenas uma equação e nessa equação eu tenho duas letras, eu vou encontrar infinitas soluções. E aí não é possível determinar todas elas, porque elas são infinitas. Por isso é que a gente vai precisar, então, de um sistema de equação. O que é um sistema de equação? Para eu resolver uma equação que tenha duas letras, eu vou precisar de duas equações. E aí essas duas equações, o conjunto delas é que a gente chama de sistema de equação. Então esse é o nosso novo conteúdo. Nós vamos resolver agora duas equações e cada uma delas tendo as mesmas letras, duas letras. Tá certo? Vamos lá para o primeiro exemplo? Então vamos para essa primeira situação que é bastante curiosa aí, ó. 8 alunos do oitavo ano formaram um grupo de estudos. Quantas moças e quantos rapazes há nesse grupo? Ora, a gente não sabe, só sabe que são 8 alunos.
Então, olha quantas possibilidades existem, né, para essa situação. Lembra? São 8 alunos, e aí quer saber quantas são moças e quantos rapazes há nesse grupo. Ó, eu posso ter nenhuma moça, posso ter um grupo com 8 rapazes, ou eu posso ter um grupo com uma moça e 7 rapazes, ou eu posso ter um grupo com 2 moças e 6 rapazes. Ou seja, eu tenho muitas possibilidades de resposta. Nesse caso, elas não são infinitas, mas são muitas. Por quê? Porque eu só tenho uma condição. A condição é que o grupo tenha 8 alunos. Então, com essa única condição, isso em termos matemáticos, né, em termos algébricos, é como se a gente tivesse apenas uma equação. E aí, com uma equação e duas variáveis, que aqui são a quantidade de moças e a quantidade de rapazes, a gente tem muitas respostas aí possíveis para escrever. Agora, se nós acrescentarmos mais uma informação, olha só, se a gente disser que além de ter 8 integrantes no grupo, o número de moças precisa ser igual ao triplo do número de rapazes, então agora eu tenho duas condições. A primeira é que a quantidade de estudantes precisa ser 8, e a segunda é que a quantidade de moças é igual ao triplo do número de rapazes. Aí agora eu só vou encontrar uma situação possível, que é essa daqui, ó. Para atender as duas condições do problema, o grupo de estudos tem 6 moças e 2 rapazes, que aí agora satisfaz as duas condições. 8 integrantes no grupo, e olha só, o número de moças, que é 6, é igual ao triplo do número de rapazes, que é 2. Por isso, então, quando a gente tiver uma equação com duas variáveis, duas incógnitas, dois valores desconhecidos, a gente vai precisar de uma outra equação que envolva essas mesmas incógnitas. Olha um segundo exemplo aqui. Observando essa balança em equilíbrio, podemos descobrir a massa do cilindro e a massa de cada esfera? É uma pergunta. Observando essa balança em equilíbrio, podemos descobrir a massa do cilindro e a massa de cada esfera? E aí, o que a gente tem? Tem um cilindro e duas esferas, cuja massa é igual a 3 pacotes aí de 400 gramas. Mas como eu não sei nem a massa do cilindro e nem a massa das esferas, o que a gente pode encontrar é inúmeras situações em que a gente consiga fazer dar certo o cilindro e as duas esferas terem essa massa aqui de 3 pacotes de 400 gramas. Por quê? Porque aqui eu tenho uma situação, uma condição apenas, e nessa condição eu tenho dois valores desconhecidos. É a massa do cilindro e a massa de cada esfera. E aí, como eu acabei de dizer para vocês, dessa forma eu não consigo resolver o problema, porque eu vou ter muitas soluções. E aí eu preciso de uma outra condição, de uma outra situação, para eu poder determinar a massa do cilindro e da esfera. Eu não vou resolver esse exemplo como outro lá comentando, mas agora a gente vai poder resolver, então, aquela primeira situação usando o sistema de equação. Então, a primeira situação era do número de moças e número de rapazes, vocês se lembram? A gente tinha um grupo que era formado por 8 alunos e, além disso, tinha uma condição de que o número de moças precisava ser igual ao triplo do número de rapazes. Então, vamos escrever isso no quadro branco? Então, olha só, naquela situação que a gente já resolveu e encontrou a resposta, a gente vai fazer agora usando o método da substituição. Quando nós temos um sistema de equação, ou seja, duas equações com duas incógnitas cada, a gente tem duas maneiras de resolver. E nesse vídeo dessa semana eu vou ensinar vocês a resolver pelo primeiro método, pela primeira maneira, que é o que a gente chama de método da substituição. Ok? Então vamos lá. Primeira condição, que vai virar uma equação essa condição. Tem que ter 8 alunos no grupo. Bom, a gente sabe que esses 8 alunos podem ser moças e rapazes. Então a gente pode escrever assim, ó.
a quantidade de moças mais a quantidade de rapazes tem que ser igual a 8. E aí, aqui eu escolhi a letra M de moça e a letra R de rapaz. Lembra? Escolhi uma letra porque é um valor que até então eu não conheço. Aqui também, eu não sei qual é a quantidade de rapazes ainda, então eu escrevo uma letra para representar. E aí eu tenho aquela equação com duas incógnitas, que a gente viu que são inúmeras soluções. A segunda condição vai me dar uma outra equação. Olha a segunda condição. O número de moças é igual ao triplo de rapazes. Qual que é o número de moças? Eu não sei, mas eu atribuí a letra M. Então, o número de moças, M, é igual ao triplo de rapazes. O que é o triplo de um número? Não é 3 vezes esse número? Então, se a quantidade de rapazes é R, o triplo dessa quantidade é 3 vezes R. Daí, olha só, eu tenho duas equações que envolvem as mesmas incógnitas, que nesse caso é a quantidade de moça e rapazes. Então, agora eu tenho o que a gente chama de sistema de equação. Ou seja, eu tenho mais de uma equação envolvendo as mesmas incógnitas. E hoje nós vamos treinar a resolução desse sistema pelo método da substituição, que é o método mais direto e objetivo. Quando a gente faz por tentativa, é mais demorado. Pode dar certo, mas às vezes nem pode dar certo também, tamanho trabalho que vai te dar. E aí o método da substituição ele é mais objetivo. Vamos lá então? Primeiro vamos entender o que essa palavrinha aqui significa, né? O que é a substituição? Quando a gente está assistindo uma partida de futebol e ocorre uma substituição, o que acontece? O jogador que estava em campo é trocado por outro que estava do lado de fora, não é? Então há uma substituição, há uma troca. E no método da substituição, o que a gente faz é exatamente isso. A gente troca uma coisa, no caso aqui uma letra, por um valor correspondente a ela, pelo valor dela. Como assim, professor? Você percebeu que aqui, na segunda equação, eu tenho que a letra M é igual a 3R? No método da substituição, eu posso me aproveitar dessa informação aqui, ó, e substituir a letra M na outra equação. O que é substituir? Vou escrever ela aqui de novo na frente, ó. Vou escrever essa equação aqui de cima. M mais R é igual a 8. Só porque a gente não tem essa informação de que a letra M é igual a 3R. Se é igual é porque é a mesma coisa, não é? Então eu posso vir aqui nessa equação e no lugar da letra M eu vou trocar, eu vou substituir por esse valor. Ou seja, essa letra M aqui, ó, quanto que ela vale? A letra M vale 3R. Então, eu troco a letra M pelo seu valor correspondente, que é 3R. Eu fiz uma substituição. E olha o que acontece de interessante quando a gente substitui. E eu substituí só a letra M. A equação que antes tinha duas letras, depois da substituição, passa a ter uma letra apenas. E agora é possível resolver uma equação com uma letra, daquele jeito que a gente praticou antes. Lembra da revisão que nós fizemos? De equação do primeiro grau com uma incógnita? Então, como que resolvo isso? Posso somar as letras, 3R mais R, 4R. 4R é igual a 8. Daí lembra que eu tenho que tirar o número de cá e passar ele dividindo, né? O 4 está multiplicando, eu escrevo do lado de lá dividindo. Então vai ficar R, que é igual a 8, dividido por 4. E aí eu vou ter que R é igual a 2.
O que significa R igual a 2? Significa que o número de rapazes é igual a 2. Lembra que R foi uma letra que eu escolhi para representar o número de rapazes? Então pronto, eu descobri que R é igual a 2. Eu preciso saber agora qual é a quantidade de moças, não é? Mas lembra que a primeira condição dizia que o grupo precisa ter 8 alunos? Ora, se 2 são rapazes, então o restante são moças. Ora, são 6 moças, então. A gente poderia até usar essa equação aqui também, se quisesse. Ó. Se você não conseguiu fazer o cálculo mental e encontrar que eram 6 moças, você poderia vir nessa equação e fazer uma nova substituição. Mas agora substituir o valor da letra R. Então eu vou apagar aqui, ó, porque nós descobrimos que o R vale 2, não é? Vou usar esse mesmo espaço aqui. Agora eu vou substituir, então, a letra R, porque eu já descobri que ela é igual a 2. Então, no lugar da letra R, eu vou colocar o seu valor, que é 2. Vai sobrar só a letra M. E aí eu vou ter mais uma vez, né? Quando eu substituo uma letra na equação, o meu objetivo é fazer com que a nova equação tenha apenas uma letra. E aí eu tenho condições de resolver. Olha só, aqui se está mais 2, eu escrevo do lado de cá menos 2, não é? Então fica M, que é igual a 8, menos 2. M é igual a 6. E aí eu descobri que a quantidade de moças é 6 e que a quantidade de rapazes é 2. E agora eu só tenho esse par de solução que satisfaz as duas condições. Eu não tenho mais uma quantidade grande de possibilidades, porque agora eu tenho duas condições que uma amarra a outra, uma fecha a outra. Então, primeira condição, 8 alunos do grupo. Sim, 2 rapazes e 6 moças. Segunda condição, o número de moças tem que ser igual ao triplo de rapazes. E é mesmo. O número de moças é 6 e de rapazes é 2. Você não vai encontrar uma outra solução que satisfaz essas duas condições. Gostou do primeiro exemplo? Vamos para o próximo? Vou fazer 3 exemplos com vocês, já fiz um, então esse é o segundo, e depois eu vou fazer um terceiro, que ele vai servir para qualquer sistema que aparecer para nós. Então, no segundo exemplo, nós tínhamos aquela situação das balanças, né? Que nós tínhamos ali um cilindro e 2 esferas que pesavam juntos 3 pacotes de 400 gramas. Então, essa situação, a gente consegue escrever uma equação que traduz ela. Daí, o livro escolheu a letra A para representar a massa do cilindro e a letra B para representar a massa da esfera. Então, tinha um cilindro, por isso ficou um A, mais 2 esferas, por isso que ficou 2B. Isso é igual, porque a balança estava em equilíbrio, a 3 pacotes de 400. Somando isso aqui, vai ficar 1.200. Então, a gente tem a primeira equação que foi escrita com base na primeira situação. A segunda situação, a gente tem um cilindro do lado esquerdo e do lado direito as mesmas 2 esferas com um pacote de 400 gramas. Então, a equação ficou assim, ó. A letra A, que representa o cilindro, é igual a 2 esferas, por isso que ficou 2B mais 400. E aí a gente formou esse sistema de equação que eu vou fazer com vocês ali no nosso quadro branco. Lembra-se que a gente representa o sistema de equação usando essa chavezinha aqui que envolve as duas equações, tá certo? Bom, o que consiste o método da substituição? A gente substituir uma letra. E nem sempre ela vai ficar desse jeito aqui, fácil. Por isso que eu vou fazer um terceiro exemplo com vocês. Como assim fácil, professor? Aqui eu já tenho que a letra A é igual a essa expressão toda aqui, ó. Então, eu posso vir na outra equação mais uma vez
Vou repetir essa primeira equação. Para efetuar a substituição. O que é a substituição? No lugar da letra A, eu vou trocar ela por esse valor que é correspondente a ela. Então, qual é o valor da letra A? A letra A é igual a isso daqui, ó. Então, agora, no lugar da letra A, eu vou colocar aquele valor, 2B mais 400. Tá certo? Esse valor que eu estou colocando entre parênteses aqui é o valor da letra A que eu acabei de substituir. Continuando a equação, ó, depois da letra A não vem mais 2B igual a 1.200? Então, perceba que isso daqui, ó, foi o que eu acrescentei quando eu substituí pela letra A. E agora, nova equação, repara que não tem mais a letra A, porque ela foi substituída. Sobrou apenas a letra B, e aí eu resolvo como a gente resolvia aquelas da revisão. Então, aqui, vou só tirar o parênteses, porque não tem nenhum número para multiplicar. Vai ficar assim, ó, 2B mais 400 mais 2B é igual a 1.200. E aí fica, é igual a 1.200 menos 400, igual a 800. Então, B é igual a 800 dividido por 4. B é igual a 200. E aí, B foi a letra que o livro escolheu para representar a massa da esfera. Então, a massa da esfera é de 200 gramas. A gente consegue encontrar a massa da esfera. E para descobrir a massa do cilindro, que era representado pela letra A, eu posso voltar nessa mesma equação aqui, ó, e substituir, como eu também posso voltar nessa equação. Lembra que a gente tinha duas equações? Tanto faz qual é a equação que você escolhe para substituir o valor que você encontrou da letra. Então, B igual a 200. E agora, professor, qual das equações que eu uso? Agora, tanto faz. Eu vou escolher, inclusive, agora essa daqui, ó. Então, vou repetir ela aqui embaixo. A é igual a 2B mais 400. A é igual... O que é 2B? Não é duas vezes o valor de B? Sim. E o valor de B é 200. Então, vai ficar 2 vezes 200 mais 400. Então, A é igual a 2 vezes 200 é 400. E aí vai ficar 400 mais 400. O valor de A aqui é de 800 gramas. Então, nós vamos ter aqui que a massa do cilindro é de 800 gramas e a massa da esfera é de 400 gramas. Agora, vou fazer com vocês aí o terceiro exemplo, mas eu anotei aqui no quadro, ó, o primeiro, o segundo exemplo que nós fizemos, para mostrar uma coisa curiosa para vocês aí. No primeiro e no segundo exemplo, nós tínhamos uma condição favorável para nós, que era uma das equações, a gente já tinha uma letra isolada, quer dizer, a letra estava sozinha antes do sinal de igual já, por causa da condição do problema mesmo. Então foi até fácil já substituir, a gente já passou para o passo de substituir a letra, porque a gente já tinha o valor dela. No segundo exemplo aconteceu a mesma coisa. A massa do cilindro, representada pela letra A, já estava isolada. Então, a gente só substituiu na outra equação. Mas, normalmente, isso não acontece. Por isso que eu vou fazer com vocês o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, nós temos aí, ó, um sistema de equação, ou seja, duas equações com duas letras cada uma, e que nós não temos uma letra isolada, né? Letra isolada é aquilo, tem a letra sozinha
antes do sinal de igual. Então, aqui nós tínhamos a letra M, aqui a letra A isolada. E nesse exemplo, nós não temos nenhuma letra sozinha antes do sinal de igual, né? Aqui nós temos x mais 2y igual a 12, e aqui 3x mais y igual a 11. Eu não tenho nenhuma letra isolada. Então, nesse terceiro exemplo, eu vou ensinar o passo a passo que funciona para todos os sistemas de equações pelo método da substituição. Bom, qual é a situação, então? O primeiro passo que a gente precisa fazer é isolar uma letra. Porque se eu não tenho uma letra isolada, eu vou precisar isolar para depois eu substituir. Lembra que no primeiro e no segundo exemplo, esse passo aqui, ó, ele já tinha sido feito por causa da condição. Então, a gente tinha passado automaticamente para o segundo passo, que é substituir a letra isolada na outra equação. Então, vamos lá? Eu preciso isolar uma letra. Qual? Daí é a gente que escolhe. Você que escolhe, eu que escolhe. Por exemplo, eu posso escolher isolar a letra x nessa primeira equação, como eu também posso escolher isolar a letra y. Então, agora tanto faz. Eu vou escolher a letra x. Ah, detalhe. Na hora de isolar, a gente também dá preferência para aquela letra que não tem coeficiente, para aquela letra que não tem número. Porque quando acontece de eu escolher uma letra que tem número, o trabalho vai ser maior. Não que seja impossível, não que seja impossível resolver, mas vai dar mais trabalho. Então, para você poupar o seu trabalho, escolha uma letra que não tenha coeficiente, que não tenha número colado nela. Por exemplo, se eu escolher a letra x, eu vou escolher a primeira equação, porque nela a letra x não tem coeficiente. Se eu for escolher na segunda equação, a segunda equação é melhor eu separar e isolar a letra y, porque aí na segunda equação é a letra y que não tem coeficiente. Bom, primeiro passo, isolar uma letra. Eu escolhi a letra x. O que é isolar mesmo? É fazer assim, ó, escrever a letra e depois o sinal de igual. Isso é isolar. E aí escrever o restante da equação, né? Na primeira equação, o que já vem depois do sinal de igual? Vem o 12. Então, escrevo 12. E o que eu estou tirando do lado esquerdo? Eu estou tirando o 2y, não é? Para deixar o x sozinho. Então, eu estou passando o 2y para o outro lado, para o lado direito. Se ele está positivo, ele vem para cá negativo. Então, ele vem menos 2y. É aquela mudança de lado do sinal de igual, lembra? Se estiver somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Se estiver multiplicando, eu passo dividindo. Com isso, eu cumpri o primeiro passo, que era isolar a letra x. Agora eu tenho que a letra x é igual a 12 menos 2y. E eu posso passar agora para o segundo passo, que é efetuar o método da substituição e substituir a letra que eu isolei na outra equação. Qual foi a letra que eu isolei? Foi a letra x. Então, agora eu vou substituir ela na outra equação. Lembra que a equação que eu escolhi para isolar foi essa, não foi? Então, agora eu só posso substituir nessa segunda equação. Então, eu vou escrever aqui, ó, 3x mais y é igual a 11. Mas agora, a letra x, eu vou substituir ela pelo valor correspondente que ela tem agora, por esse valor aqui, ó. Então, o número 3 continua, porque eu estou substituindo apenas a letra x. E o que eu vou colocar no lugar da letra x? Eu vou colocar 12 menos 2y. 12 menos 2y. E eu coloco entre parênteses sempre que eu faço a substituição. Então, olha só. A letra x é isso aqui, ó.
ela foi substituída por essa expressão. E agora eu continuo a equação. Depois da letra x, o que vem? Mais y igual a 11. E aí acontece aquela situação. Olha só, eu tenho agora uma equação que só tem uma letra, que é a letra y, porque a letra x foi substituída. E agora eu resolvo isso. Como que eu resolvo? Aqui eu preciso multiplicar, né? Porque eu tenho um número que multiplica uma expressão aqui, ó, entre parênteses. Então fica 3 vezes 12, 36, menos 3 vezes 2, 6, y, mais y, que é igual a 11. Daí eu preciso tirar esse número e passar para o segundo membro, não é? Vai ficar, então, menos 6y mais y é igual a 11, menos 36. E eu posso fazer essa soma. Vou continuar a resolver aqui, ó. Porque aqui embaixo não vai ficar visível para vocês. Menos 6y mais y, lembra do jogo de sinal? Sinais diferentes eu faço o maior menos o menor. Então, 6 menos 1, 5. Y, conserva o sinal do maior. O maior era 6 e era negativo, então conserva o sinal dele. Aqui é a mesma coisa. Sinais diferentes, a gente sempre faz o maior menos o menor. 36 menos 11, 25, e conserva o sinal do maior. Então vai ficar y, que é igual a menos 25, dividido por menos 5. Y é igual a 5 positivo. Então eu consigo descobrir o valor de y depois de substituir a letra x. Na divisão, sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Descobri o valor da letra y aqui. Preciso descobrir agora o valor da letra x, não é verdade? Porque resolver o sistema de equação é descobrir o valor das duas letras. E aí eu vou resolver aqui, ó. Como que eu descubro o valor da letra x? Eu volto lá no primeiro passo, que eu havia isolado a letra x. X é igual a 12 menos 2y. E agora eu vou substituir a letra que eu conheço o seu valor já. Eu já não sei que a letra y vale 5. Então agora, no lugar da letra y, eu vou substituir ela pelo 5. E aí vai ficar assim, ó. X é igual a 12 menos 2. Esse 2, eu não substituo, ele permanece. Eu substituo apenas a letra y pelo valor dela, que agora é 5. E aí eu tenho uma multiplicação, né? 2 vezes 5 vai ficar x é igual a 12 menos 2 vezes 5, 10. X é igual a 2. E aí eu descubro aí as duas letras, o valor das duas letras. X é igual a 2 e y é igual a 5. Eu espero que com esses 3 exemplos vocês consigam resolver todas as 5 atividades da lista dessa semana. Uma boa semana de estudos para vocês e até o nosso próximo encontro aí virtual.